Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de FreeCAD 1.0. Na aula de hoje, nós vamos mostrar como criar superfícies complexas para a criação de cavidade de matrizes. Bom, inicialmente a gente já tem que ter o desenho da nossa peça pronto. No caso aqui, eu fiz o meu desenho da minha peça, né? E ela tem como objetivo ser uma peça plástica feita pelo processo de injeção de plástico. Para fazer esse processo, eu preciso ter uma matriz, que é o formato dessa peça em material negativo, e ela tem que consistir de duas partes, né, que a gente vai chamar de cavidades. Essas partes, quando unidas, elas devem formar o meu objeto num bloco metálico, de modo que eu possa injetar o plástico e ter o objeto no formato depois. Então, eu vou começar criando o bloco do qual vai ser feita a minha matriz. Clicando aqui em criar novo corpo, eu inicio o desenho do bloco. Vou clicar para fazer o esboço e vou fazer o desenho do bloco que tem que ser maior que minha peça. Tá? Então vou utilizando aqui essa ferramenta e vou fazer o preenchimento. O preenchimento tem que ser maior que a peça, então eu vou colocar com a altura de 35, né, no sentido para cima. E vou também fazer em duas dimensões, por quê? Porque a parte de baixo da minha matriz também tem que estar dentro do bloco, tá? De modo que a peça fique completamente envolvida pelo bloco. Ok, para que a gente possa ver, eu vou colocar uma transparência aqui no bloco. Então você percebe que minha peça, ela tem que estar aqui, ó, perfeitamente dentro do meu bloco. Maravilha. Bom, então eu tenho as duas primeiras partes, né? A peça que eu quero fazer e o bloco no qual vai ser feita essa matriz. Para poder fazer essa matriz, eu tenho que subtrair o formato da minha peça do bloco. Só que se eu fizer isso com minha peça, ela vai se perder e eu não quero isso. Então eu vou fazer um clone da minha peça, selecionando ela aqui, clicando aqui na ferramenta criar um clone. E agora vou subtrair utilizando esse clone. Seleciono o corpo, depois seleciono a peça, no caso o clone da peça, e vou clicar na ferramenta de operação booleana. Aqui na operação booleana eu desejo fazer o recorte, né? Tirar a parte da peça do bloco. Então seleciono a opção recorte e dou o OK. Vou ocultar aqui a peça para que você possa ver como ficou o recorte. Então ela ficou em negativo aqui dentro. Na aula anterior nós vimos que a gente poderia criar uma superfície para cortar esse bloco ao meio. Porém, se eu fizer isso, eu não vou obter o resultado que eu espero, simplesmente porque eu vou ter duas peças na cavidade. Então eu preciso de um plano, né? Eu preciso de uma superfície que ele envolva a parte externa da minha peça. Então o próximo passo é construir essa superfície. Por enquanto eu vou ocultar o meu bloco porque também não vou precisar dele nesse momento. Só que eu vou precisar de um outro clone da minha peça para utilizá-lo para fazer essa superfície externa. Então vou clicar novamente aqui na peça, clicar na ovelhinha para criar um novo clone. Posso ocultar novamente nossa peça e agora eu tenho aqui o corpo. Só que esse corpo ele é um sólido e eu preciso só da superfície externa dele. Então eu tenho que desconstruir esse corpo transformando ele em superfícies. Então eu vou selecionar aqui esse clone, vou na bancada Draft, né? E vou selecionar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de rebaixar. Quando eu clico nessa ferramenta, ele vai rebaixar o meu objeto, que era um sólido, a um conjunto de várias superfícies. Tá? Ao você clicar nessa superfície, você seleciona as superfícies do meu sólido. Ok? Nesse caso, eu preciso apagar todas as superfícies internas que eu não vá mais precisar. Então eu posso selecionar e ir apagando todas as superfícies internas do meu desenho, de modo que eu fique somente com a superfície externa. Pronto,
eu apaguei todas as superfícies internas da minha peça. Agora eu preciso criar a superfície do plano de corte. Para isso eu vou clicar nessa aresta e nessa aresta. Vou na bancada parte e vou clicar aqui em fazer um esboço. Seleciono aqui plano por 3 pontos, ok. E agora eu vou fazer o contorno, pegando as referências. E utilizando aqui a ferramenta de polilinha. Pronto, agora o contorno está feito. Nesse caso você percebe que houve algumas restrições redundantes. Para apagá-las, eu clico aqui no link azul e aperto a tecla Delete. Tá? Eu preciso também fazer o contorno de onde vai ser feito a placa. Então eu vou desenhar também, nesse mesmo esboço, um retângulo que seja maior que o bloco. Esse aqui vai ser o meu plano de corte. Então eu dou o close e tenho agora esse esboço aqui no final, ó, que representa esses desenhos do contorno e dessa parte aqui. Eu preciso agora transformar isso aqui numa superfície. Então, com o esboço selecionado, eu clico aqui na ferramenta fazer uma face a partir de arames. Pronto, eu tenho agora a superfície criada. Você percebe que nesse caso aqui, ó, ficou uma parte aberta que eu preciso fechar também. Então eu vou repetir esse mesmo processo para fechar essa parte. Close e novamente seleciono aqui o esboço e crio a minha face. Maravilha! Agora eu tenho a superfície que eu vou usar para fazer o recorte. Só que ela ainda está totalmente fragmentada. Então eu vou selecionar todos os fragmentos e vou transformar isso aqui, ó, clicando aqui na ferramenta criar um composto, né? Seleciono aqui, ó, criar um composto, transformar num único objeto. Ok. Agora eu posso pegar, né, reativar a visualização do meu bloco e selecionando primeiro o bloco e depois o composto, eu vou utilizar a ferramenta Slice a parte aqui da bancada parte. Fazendo isso, eu dividi o meu bloco em duas partes, tá? Eu posso ocultar essa aresta e aqui, ó, dentro dessa pasta eu tenho uma parte de baixo e a parte de cima, tá? A parte de cima agora eu tenho uma cavidade superior do meu molde e a parte de baixo eu tenho a cavidade inferior do meu molde. As duas cavidades juntas, ela pode ser transformada na minha matriz. Porém, para que eu possa editar esses desenhos aqui, para fazer os bicos de injeção, para fazer as guias, para fazer as galerias e tudo mais que for necessário, eu preciso transformar isso aqui numa peça editável, num sólido editável pela bancada Part Design. Para fazer isso, então eu seleciono aqui o Slice, né, e vou na bancada Part Design e clico aqui na ferramenta criar um corpo. Quando eu crio um corpo com aquele Slice selecionado, ele vai criar um corpo com a parte derivada desse aqui, ó. E essa parte agora permite que eu possa fazer os desenhos que forem necessários para que minha peça possa funcionar como molde. Por exemplo, eu posso fazer aqui o furo para o local de injeção do plástico, né? E assim eu posso fazer as demais coisas que forem necessárias para fazer a nossa matriz. Bom, por hoje a gente vai encerrar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima aula.